eu vou fazer aqui, eu estava pedindo o Rafael falar isso também, exatamente para poder fazer mais uma reflexão desses setores, que a situação deles está bem desenhada, bem apresentou, a Fernanda entrou especificamente no setor de petróleo e gás, do ponto de vista desses setores, também como setores para consolidar. Então, é um setor mais importante do ponto de vista do produto interno. Petrobras, tudo são uma cadeia de vocês, ela representa parte do PIB. Isso é altamente importante para qualquer economia nacional e, particularmente, a economia do tamanho brasileira, que é grande, isso é uma parte, coisa para cá. Então, é um setor que tem que tratar o tempo inteiro como um setor muito particular, porque ele é um puxador do crescimento, indiscutivelmente. E agora, com o potencial dessa aula, ainda mais, eu sou ressaltado pela Fernanda e o Rafael também. Queria chamar a atenção para alguns aspectos importantes desses setores para a reflexão. Bom, esses setores, na verdade, eles possuem algumas características importantes comuns entre eles. Isso aqui não é à toa que são eles os setores que vão, por elenco, como setores que conseguem consolidar a sua liderança no mercado atual. Tem toda uma característica do processo de industrialização brasileiro que resultou que esses setores fossem os setores mais competitivos mundialmente. Eles têm todo o processo dos países do mundo. Nós temos uma dotação privilegiada. Então, o que a gente tem de dotação, poucos países do mundo têm. A gente conhece isso, né? Sabe quais são. Quer dizer, não o primeiro, evidentemente, é os Estados Unidos, quer dizer, um país que, além de ter tido uma dotação de recursos humanos, de tecnologia, de acesso a mercado na gênese da sua industrialização, ele também tem uma riqueza enorme de recursos naturais, começando pelo petróleo e pela agricultura, quer dizer, a ampla área de exploração agrícola, que no primeiro momento pós-revolução industrial foi fundamental para ele cumprir a função de divisão do trabalho com a Inglaterra, se consolidar como uma grande potência industrial de hoje. Então, e outro país que também, evidentemente, tem uma dotação fora da curva, né, inteiramente, de recursos naturais, é a Rússia, nós sabemos também. E com certeza, se ela não tivesse essa dotação, eles teriam regredido muito mais na transição que houve, porque foi uma transição completamente desorganizada. Então, seria um caos, não virou um caos, porque o país extremamente rico em recursos naturais e aproveitou. Foi exatamente esse grande boom que houve que reergueu o poderio econômico da Rússia. Né? Se não houvesse esse boom de commodities, a Rússia poderia ter entrado num círculo vicioso e poderia estar na situação de não ser um grande player internacional como ela é hoje. Então o Brasil está nesse contexto, e o que nós temos nessa eleição aqui de setores, ele vai refletir uma industrialização relativamente bem sucedida no Brasil, diferentemente da grande maioria dos países da América Latina que tinha chance de se industrializar, porque a grande maioria dos países latinos que não tinha chance de se industrializar, o Brasil era o que tinha mais chance, que relativamente deu certo. O México, parcialmente, quer dizer, a solução com maquiladoras foi, eu acho, no longo prazo, vamos dizer, um tiro no pé. Foi uma péssima decisão estratégica. E a Argentina é um caso triste que não vale a pena a gente comentar aqui. Então eu vou levantar alguns aspectos que eu considero fundamentais dessas comunidades. Eu acho que é aí que está a fortaleza no momento da economia brasileira e também está a sua fragilidade. Então tem uma tensão aí entre o que dá
o que é o motor do crescimento da economia brasileira, que são esses setores. E, ao mesmo tempo, é o risco de você cair na armadilha desses setores continuar como setores livres do crescimento nacional. Então, não sei se vocês estão entendendo o meu ponto, quer dizer, de um lado, nós temos que apostar nesses setores, mas, ao mesmo tempo, esses setores podem ser a nossa armadilha da estagnação. Então, essa é a primeira provocação que eu gostaria de trazer aqui. Quer dizer, então, vamos trabalhar um pouco essas características, essas complementaridades. Primeiro, a presença de empresas nacionais na liderança da indústria nacional e nos mercados internacionais. Quer dizer, então, as empresas nacionais, elas são tanto importantes para a indústria brasileira e também são muito importantes, quer dizer, elas são grandes players no mercado internacional. Quer dizer, elas são, em geral, um número razoável de empresas que estão nesses setores, elas conseguem influenciar, ter poder de mercado e fixar o preço desses bens no mercado internacional. Isso é uma coisa que não é comum. Quer dizer, então essa é uma excepcionalidade extremamente importante. Quer dizer, elas têm um poder, né, tem uma quantidade de bala na agulha, do ponto de vista de influência do preço internacional, que é absolutamente assimétrica em relação a empresas de outros países. Então, essa é uma particularidade. Tem outros países, né, principalmente países desenvolvidos, que têm empresas que têm esse poder, e nós, em função de, muitas vezes, de quase um monopólio de alguns recursos naturais, nós temos um poder em vários segmentos para fixar esse preço internacional, para ter uma grande influência na fixação desse preço. Uma segunda questão é que essas empresas, elas têm, ao mesmo tempo, liderança de mercado e liderança tecnológica nas suas indústrias respectivas. Quer dizer, isso aí não é uma coisa óbvia, não. Vou dar um exemplo. Quer dizer, os setores que já foram falados de manhã. Você pega lá, praticamente, setores tradicionais, como couros e madeira, você tem empresas que são empresas classe A, mundial. Em geral, essas empresas não são as maiores empresas que têm maior participação no mercado nacional, mas do ponto de vista tecnológico, são na liderança desses setores. Tem algumas que conseguem combinar as duas coisas, quer dizer, que elas têm liderança de mercado e têm liderança tecnológica. Por exemplo, tem algumas grandes empresas na área de madeira que são líderes na área de reflorestamento, que é, do ponto de vista futuro, a questão chave dessa indústria. Quer dizer, quem dominar as florestas renováveis vai estar dominando esse mercado mundial de produtos baseados em madeira, qualquer tipo de produto que seja, móveis ou qualquer outro. Quer dizer, então, essa coincidência de uma empresa que é líder de mercado e que tem uma liderança, por exemplo, nessa área de florestas renováveis, é uma questão chave para a competitividade mundial. Mas, de outro lado, tem empresas nesse segmento, por exemplo, de couros e madeira, que está atuando em apenas um nicho envolve uma alta intensidade de conhecimento, particularmente na área de design ou de processamento do couro, no caso específico do couro, que não são empresas líderes no mercado nacional. Então, elas têm liderança tecnológica na indústria, mas não têm liderança de mercado. Nesse caso, em volta dessas indústrias aqui, as empresas líderes do mercado são empresas líderes tecnologicamente. Em muitos setores isso pode não acontecer, como a gente verificou na pesquisa da BDI. Quer dizer, esses setores não, eles conjugam liderança na indústria nacional, liderança tecnológica na indústria e uma participação no mercado internacional que eles podem ter poder de influenciar no preço daquela commodity no mercado internacional. Então, são particularidades que tornam esses setores muito importantes. Um setor que sai dessa primeira caracterização que eu fiz aqui, em alguns aspectos, é o setor, obviamente, aeronáutico. Porque ele não tem poder, por exemplo, de fixar preço, né? Tem uma influência mais forte, quer dizer, ele ainda a Embraer, ela é uma empresa seguidora no contexto da indústria mundial.
A indústria aeronáutica não é a indústria nacional, é a indústria mundial consolidada. E a Embraer é uma seguidora com grande capacidade tecnológica, sem nenhuma dúvida. Mas ela não é uma empresa líder no mercado mundial, ela é uma empresa líder no Brasil e que tem uma trajetória exitosa que pode ter um papel mais importante no mercado internacional. O Rafael listou algumas questões críticas para que isso aconteça, como, por exemplo, o adensamento da cadeia de fornecedores. Isso é uma questão fundamental, está listado como uma das realizações da PDP, e isso é uma coisa muito importante. Uma terceira característica, também relevante e relacionada às anteriores, que essas indústrias que estão listadas aí, com exceção do setor aeronáutico, são mercados de commodities com insumos baseados em recursos naturais. Isso aí tem duas consequências muito importantes para a discussão nossa aqui. Primeiro, elas possuem um peso majoritário na pauta de exportações no Brasil, né? Elas são, então, quer dizer, tem um peso para definir o resultado comercial do Brasil no exterior fundamental, né? Inclusive a possibilidade de geração de curto prazo de superávit comercial, que é hoje uma questão chave do crescimento de longo prazo. Quer dizer, o Brasil, no ritmo que ele está de aumento do déficit de transações correntes, esses setores, no curtíssimo prazo, são os setores que podem bancar uma atenuação de uma possível crise em transações correntes. Quer dizer, para você possibilitar que a taxa de crescimento ultrapasse a meta que o Rafael colocou, que é a meta absolutamente possível, de 5,5% ao ano no crescimento da economia brasileira, você poder mudar o patamar de 1,5% disso aí, passar o crescimento para tipo 6,5%, 7%, que seria o crescimento ideal, até para ser compatível com a meta da PDP de aumento da formação bruta de capital sobre o PIB. Quer dizer, um grande constrangimento que no momento, no cenário, está se vislumbrando. Essa é uma questão importante. Depois eu vou voltar nisso aqui um pouquinho. Tem um problema aqui, eu vou voltar e falar nele. Tem um outro aspecto desse setor também muito importante, é que, na verdade, esse setor se reflete uma característica do Brasil como a última fronteira mundial de recursos naturais. Se olhar a situação no mapa dos recursos naturais do mundo, nós somos a maior reserva hoje de potencial de exploração de recursos naturais. Tem várias áreas fundamentais, não só no petróleo, como nas diversas áreas de minerais e agrícolas. Então, em termos de terra disponível, de reservas de minas, para os diversos minérios, ou de petróleo, nós somos a última fronteira que o mundo tem em termos de potencial de exploração. Isso aí é uma questão fundamental no sentido de abertura de janelas de oportunidade. Quer dizer, hoje nós temos uma janela de oportunidade que ela vai fechar. À medida que você começa a exploração do pré-sal, de todo esse conjunto de reservas, o que sobrou da fronteira agrícola, que é extremamente grande no centro-oeste, inclusive, quer dizer, ligada à exploração de bioetanol. Uma vez que você começa uma exploração em grande escala dessas reservas que não foram exploradas ainda, está se abrindo uma janela de oportunidade, também ela é datada em termos de fechamento dessa oportunidade. Ela tem a janela, se abre e se fecha. Isso aí tem várias projeções temporais para cada tipo de recurso natural, mas a questão que eu gostaria de chamar a atenção é a seguinte: se a gente usar mal essa janela de oportunidade, você perdeu a janela. Vai se fechar. Ela é datada. Por exemplo, os desafios fundamentais da
da Petrobras, do ponto de vista da cadeia de fornecedores. Quer dizer, a inflexão dessa cadeia de fornecedores, no sentido de trazer uma cadeia de valor maior para dentro de fornecedores nacionais, à medida que começar a exploração do pré-sal, você vai delimitar uma série de questões. Por exemplo, se a definição dos tubos, né, os tubos de sintéticos que vão, a partir da perfuração, eles vão chegar até lá onde está efetivamente o petróleo no pré-sal. Se a fabricação desses tubos não for feita no sistema de offset, de tal forma que você vai capacitando ao longo empresas nacionais para se tornarem fornecedoras, nós vamos terminar a exploração do pré-sal com fornecedores estrangeiros. Então tem algumas questões estratégicas dessa janela de oportunidade que está colocada agora, e se você tomar a decisão errada, você perde a janela, quer dizer, ela vai se fechar. E alguns ganhos fundamentais da exploração dessa fronteira de recursos, ela vai se perder. E com isso também da doença holandesa. Então é um outro ponto que eu gostaria de chamar a atenção, que uma vez que você tem uma pauta de exportação centrada nesses setores aí, nós temos que ter consciência, como isso é datado, esses setores são datados, porque eles são baseados em coisas atrás, com exceção do aeronáutico, evidentemente. Depois eu vou falar especificamente do aeronáutico aqui. Uma questão importante que a gente não pode esquecer é que eles não contribuem para mudar estruturalmente a pauta de exportação brasileira. Eles não contribuem. Então é paradoxal, quer dizer, no curto prazo, eles são decisivos para sustentar o crescimento de longo prazo do Brasil. Sem eles, nós vamos entrar numa crise de transações correntes. Mas, de outro lado, se você, por exemplo, aqueles setores estratégicos que o Rafael listou, são decisivos, quer dizer, para mudar a pauta. Não são esses setores. Esses setores são decisivos para garantir o crescimento de longo prazo hoje, né? De hoje até 2030. A partir de 2030 vai se dar problema. Nós estamos em 2010, que são 20 anos. A partir daí, quer dizer, você vai começar a ter dificuldade de manter o crescimento baseado na liderança desses setores. Então, a questão da diversificação da pauta não vai se dar com esses setores. Quer dizer, então, esse é um problema. Se você não der maior escala na PDP para esses setores estratégicos, nós vamos tender a daqui a 20 anos vai estar com problemas estruturais graves na continuidade do crescimento, e tem também um problema sério, que é o problema cambial. À medida que você não diversifica a pauta e fica altamente dependendo desses setores, eles são tratados, você tem um aumento de reservas cambiais no curto, médio prazo, mas no longuíssimo prazo você vai ter um problema sério de perda de competitividade desses setores potenciais, porque tem um risco da gente piorar o câmbio nos próximos 20 anos, porque esses setores que estariam liderando a pauta de exportação. Como nós vamos ter ganhos de exportação com esses setores enormes, por causa da exploração da fronteira de recursos, particularmente com o pré-sal, nós vamos ter superávites crescentes da balança comercial, com uma consequência de valorização do real mais do que tal. Então, o problema cambial é um problema grave chamado doença holandesa, que a gente já conhece, tem experiência com tudo. Nós estamos literalmente sob o risco dela, porque nós temos uma fronteira mineral para ser explorada de grande dimensão. Então, não é só o pré-sal, ele é fundamental, mas o risco da doença holandesa é muito grande, porque ele inviabiliza você consolidar os setores estratégicos que estão aqui na PDB e mesmo os setores tradicionais, que é o primeiro grupo, né? Que é a consolidação da competitividade desses setores. Quer dizer, esse setor depende crucialmente de um câmbio razoável, depende fundamentalmente de um câmbio bom. Sem câmbio bom, eles não vão viver. Tem um chinês, tem vários. Cada setor tem um grande adversário. Quer dizer, então, o câmbio ruim, ele é um câmbio decorrente também desses setores que estão aqui, como setores que lideram a nossa competição internacional. Então, nós estamos vivendo uma situação paradoxal. Quer dizer, os setores que nos sustentam em termos de crescimento durante
os próximos 20 anos, aproximadamente, são os setores que podem levar a gente também para a cova, porque eles podem impedir que os setores estratégicos ou setores tradicionais consigam ter alguma competitividade em decorrência de uma crise, de um problema cambial, não uma crise cambial, um problema crônico de valorização do real. Porque você tem uma tendência, à medida que esse investimento der certo, nós vamos nos safar da crise de conta corrente. Nós vamos viver um problema de curto prazo na crise de transações, na balança de transações correntes, mas evidentemente que se esses investimentos derem certo, nós vamos começar a ter superávit. Né? Aí, depois de 2015, 2016, vai voltar a ter superávit. Então, tem uma transição aí em torno do que é praticamente o próximo governo, quem for, ou Serra ou Dilma, que vai ter um problema de uma possibilidade de vulnerabilidade cambial. E depois, quem assumir aí o governo vai ter, possivelmente, uma situação de superávit comercial. Nós temos uma inflexão, que é exatamente o próximo governo federal. Então, eu queria chamar a atenção que, na verdade, esses setores, eles são, no primeiro momento, a nossa redenção, porque viabiliza que o país crie capacidade cambial, mas, ao mesmo tempo, eles podem nos liquidar à medida que eles impedem que outros setores entrem na pauta e ganhem peso presente na pauta de exportação. Outra característica importante ligada a isso que eu estou dizendo é que esses setores são tecnologicamente maduros. O que significa isso? Que eles vão ser fortemente impactados pela questão ambiental, né? Estão sendo fortemente questionados pela questão ambiental, e se esses setores não implementarem uma transformação radical do seu paradigma tecnológico, eles não vão cumprir o papel que eles cumprem hoje, ao contrário, eles podem, na verdade, comprometer a economia brasileira. Quer dizer, então, por exemplo, toda a questão ligada a novos materiais, de alguma forma política com esse setor, porque são baseados em recursos naturais. Quer dizer, agora, esses setores, ao mesmo tempo, são os que têm maior capacidade financeira para liderar a pesquisa em novos materiais. Ou eles tomam a dianteira, ou dificilmente nós vamos estar bem posicionados em nanotecnologia de materiais, que é uma fronteira decisiva hoje, quando diz competitividade mundial. Então, cabe a eles também enfrentar o desafio ambiental através de um grande esforço de pesquisa de nanomateriais. Quer dizer, eu não sei se eles estão dispostos a fazer isso, porque no curto prazo eles não necessitam desse tipo de investimento. Quer dizer, só uma política industrial pode ter o efeito todo, porque pelas regras do mercado que opera com taxas de retorno de curto e médio prazo, eles não vão investir em grande escala em nanomateriais, com certeza não. E são eles os únicos capazes de liderar um processo em grande escala, não é coisa de laboratório, de universidade, quer dizer, é pegar a capacitação enorme que a Universidade Brasileira tem hoje em nanomateriais, que é muito grande. Não sei se todo mundo deve ter talvez uma noção, mas ela é muito grande. Quer dizer, do ponto de vista relativo do mundo, a gente tem uma capacitação científica muito elevada, né? Particularmente na área de física e de química e de engenharias conexas, né? Dessas áreas. Quer dizer, agora, para isso aí ser apropriado em termos tecnológicos, esses setores teriam que liderar investimentos pesados no P&D no padrão simples que a Petrobras faz. A Petrobras é um exemplo de fato, né, que tem um forte investimento e possivelmente está indo na direção do que eu estou chamando a atenção